Vamos falar agora sobre as mudanças na direção da Petrobras e as perspectivas de evolução nos preços dos combustíveis. Eu converso com o Joelson Sampaio, que é professor de economia da FGV, especialista em infraestrutura. Joelson, boa noite. Boa noite, Denise. Pois é, nós tivemos aí muitas incertezas em relação à escolha, às novas indicações aí para a presidência da Petrobras e também do Conselho. Finalmente saíram os nomes aí do José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da estatal e de Mário Andrade Weber, que é para a presidência do Conselho. Nomes que foram bem recebidos, foi uma solução caseira, o governo teve várias recusas nesse processo todo, dificuldades, por exemplo, com Adriano Pires. Agora, o mercado recebeu bem, inclusive com a alta das ações da Petrobras hoje, por ver neles a continuidade da política de preços, que na verdade foi o que teria motivado o governo nessa troca. Então eu queria saber como é que você vê essa mudança da direção e se isso pode, em alguma medida, alterar a política de preços. É uma, pergunta importante, para a semana, porque a Petrobras, não só nessa semana, mas nos últimos dias, sofreu bastante, por conta dessas incertezas, por conta aí, da instabilidade de preços, que era um pouco consequência aí da questão de o mercado ter um receio de quem seria o próximo presidente do Conselho e também da companhia, Quando a gente olha hoje essa reação positiva do mercado, é porque o mercado sim identificou e enxerga aí dois nomes técnicos, Tanto o José Mauro Coelho quanto o Márcio Andrade. Ambos têm experiência, ambos têm uma trajetória técnica, já com cargos no governo há bastante tempo e em conselho de administração. O que o mercado entende, Denise, que eles vão continuar com a política de paridade internacional de preços, ou seja, que a Petrobras vai sim seguir a política de preços que ela já adota até antes do governo atual. Então, essa é a leitura que o mercado tem hoje em relação às escolhas que foram feitas. Claro que para frente é um bom sinal, mas a gente acabou aí tendo um resultado que trouxe aí, digamos que uma perda de oportunidade, porque quando, por conta da guerra da Ucrânia e Rússia, quando o preço da commodity subiu muito, a Petrobras não conseguiu aproveitar essa onda como as outras petroleiras mundiais, globais, porque ela estava numa discussão interna, de quem seria o próximo presidente, como que o governo teria aí problemas ou não de ingerência, e tudo isso afetou muito a empresa. Então é esperado que daqui para frente a gente continue aí com a política de preços, e esses nomes mais técnicos trouxeram aí uma certa segurança para o mercado. E novamente, quando a empresa ela sofre, todos que são acionistas, tanto os minoritários, quanto o próprio governo, acabam também sendo afetados diretamente. E claro que essa discussão ela não tira a importância, sim, do aumento do combustível que afeta a vida dos brasileiros, mas a gente precisa só separar o que é companhia da política pública também de preços. É importante lembrar que quando há aumento de preços, o governo ganha mais, quando a Petrobras tem lucro, o repasse foi recorde no ano passado, inclusive. Agora, muita gente é contra a manutenção dessa política de paridade com os preços internacionais, não entende a importância que isso tem do ponto de vista da estatal e, inclusive, da oferta dos combustíveis aqui no Brasil. Então, eu queria que você falasse rapidamente sobre isso e se você vê alguma possibilidade de mudança da Petrobras, o próprio indicado aí para a presidência já defendeu a participação de outros players do mercado com a importação, com distribuição, deixando a Petrobras cuidando mais do pré-sal. Seria um caminho, essa concorrência ajudaria a derrubar os preços? Certamente, se a gente tiver mais concorrência no mercado, a gente vai ter ganhos aí para o consumidor. Essa é a lógica econômica, ou seja, se a gente consegue trazer mais players para o mercado, certamente a gente traz benefícios para a consumidor. E aí sim a gente vai ter aí, digamos que, um benefício, sem diretamente onerar aí a empresa e seus acionistas, os minoritários. Essa questão da política de paridade internacional não é uma política exclusiva da Petrobras, é uma política que as empresas de petróleo, em geral, seguem, porque se você não, de alguma forma, segue essa política, você acaba tirando incentivo, dos agentes econômicos de
colocarem aqui derivados do petróleo e a gente pode até teria aí um risco de uma crise de abastecimento. Então, é importante ter bem definido e separado esses dois componentes. Uma coisa é a empresa em si, né? Ou seja, a importância dela para o país. Hoje, ela tem um monopólio em vários aspectos, segmentos na cadeia de produção, e aí sim, via concorrência, mais players poderia sim contribuir, trazer aí resultados em termos de preço para o consumidor, mas é importante lembrar também que hoje o preço do combustível, ele teve aí um impacto por conta da guerra, até um pouco antes, por conta da pandemia também, ele teve um aumento expressivo em vários outros países, não é só o caso do Brasil, né? O que a gente precisa discutir mais também, Denise, é de fontes renováveis, né? Energia limpa. Isso a gente acaba deixando muito de lado e focando muito na questão do combustível fóssil, no combustível que no futuro vai perder sua importância. E o Brasil não pode perder essa agenda de discussão de fontes de energia limpa, renovável, que é importante aí para o dia a dia, além de ser mais sustentável do ponto de vista ambiental. Eu ia perguntar exatamente isso, porque está nos planos do governo. O presidente Bolsonaro sempre fala da privatização da Petrobras, até para ele não ter mais esse tipo de dor de cabeça com relação aos preços. Não seria responsabilidade do governo. Agora, a tendência é se perder espaço, se a Petrobras demorar muito a ser privatizada, não? Esse é um desafio que o governo tem na sua agenda, né? Quando a gente olha a agenda de privatizações, principalmente do atual governo, em relação ao que era esperado e que conseguiu avançar, se avançou muito pouco, porque é muito, muito desafiador você conseguir privatizar uma empresa estatal, principalmente uma empresa como a Petrobras. A gente vê aí o governo já tem uma dificuldade, acabando aí, né, no fim ainda do governo, enorme de conseguir privatizar a Eletrobras, os Correios. Então, uma Petrobras assim, tem uma dificuldade ainda maior de trazer essa discussão. Mas, de novo, tem vários desenhos, né, várias formas de você conseguir capitalizar a empresa, de trazer outras formas de controle e governança para a empresa, que trariam benefícios não só para a empresa, mas também para os consumidores. Mas o tema em si, a agenda hoje, para o atual governo, é muito difícil de ele conseguir avançar nesse sentido. Agora, Joyce, em relação ao petróleo, a gente viu que houve uma disparada inicial em função da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, depois uma acomodação até na faixa dos $100 o barril. São vários fatores interferindo, liberação de reservas pelos Estados Unidos. Qual é a tua expectativa? Num cenário de guerra, como a gente tem observado, né, ou seja, a trajetória da commodity vai depender muito dos desdobramentos da guerra, né? E se a gente olhar, as previsões eram de uma guerra que se encerraria em um curto espaço de tempo, não é o que a gente tem visto na realidade. Então a gente vai ter muita incerteza, a gente vai ter muita volatilidade no preço da commodity. Por quê? A gente tem uma guerra em curso de dois grandes produtores importantes desse mercado no mundo e ainda longe, né, de você ter ali um resultado, um desdobramento positivo. Então tudo isso vai afetar e aumentar a volatilidade da commodity. Então a gente tende a observar, sim, continuar observando esse, digamos que não só a pressão de preços, né, mas também uma maior volatilidade por conta da guerra. E essas propostas todas que estão sendo discutidas em questão tributária, do que incide sobre os combustíveis, já tivemos congelamento do ICMS, algumas isenções para o diesel, é um caminho, faz diferença lá na bomba, na ponta final? Excelente pergunta. Quando o governo ele faz esses estudos, né, inclusive o Ministério da Economia estava discutindo a criação de um fundo para subsidiar, enfim, tem vários projetos. Todos eles, no final, oneram a sociedade como um todo e geram um pouco impacto no preço final, né? Então, se a gente está pensando em abrir mão de arrecadação por conta de um congelamento do ICMS ou outro tipo de isenção tributária, isso acaba passando, você está passando a conta para todos os brasileiros e lá na ponta você tem um impacto muito pequeno em preço, né? Então, eu acho que essas medidas elas são de alguma forma pouco eficientes em relação a essa questão de impacto no preço. Ela arrefece um pouco, ela diminui um pouco os impactos, mas a gente vai continuar e tende a ter aí essa pressão lá na ponta do preço de combustíveis. De novo, por quê? Dois componentes.
Um é o preço da commodity, o petróleo, e o outro é o câmbio, que hoje tem favorecido. Se a gente observar, nesse aspecto, o câmbio tem favorecido o Brasil. Então, são esses dois principais componentes que afetam muito aí o preço diretamente, né? Então, a gente tem pouco resultado esperado em termos de benefício quando a gente olha os atuais projetos do governo, enfim, do Ministério da Economia, para pensar em termos de redução e efeito mais substancial lá na ponta do preço para o consumidor. Joelson, aproveitando que nós estamos falando de energia, pelo menos nós temos uma boa notícia, que é a mudança da tarifa, da bandeira tarifária. Em meados agora do mês volta a bandeira verde, isso vai fazer diferença na conta para o consumidor. E o governo quer acelerar a capitalização da Eletrobras, mais investimentos em termoelétricas. Você acha que passou a fase pior? O Brasil tem condições de se reestruturar nessa área? A gente está vivendo um momento, né, mais favorável em termos de chuvas, a questão climática. Por conta disso, o governo antecipou até em 15 dias aí a medida, né, da mudança para a bandeira verde, o que vai gerar um impacto positivo na conta do consumidor, sim, em aproximadamente 20%. Então, esse é um resultado bom para 2022, que é explicado muito por conta até das chuvas, por uma questão climática. O governo está trazendo aí essa mudança que vai afetar a vida dos consumidores. A questão da Eletrobras é um grande desafio para o governo, conseguir aí avançar com essa agenda de privatização. Enfim, já era há bastante tempo esperado que a Petrobras já tivesse sido privatizada, mas Eletrobras. A Eletrobras, desculpa, tivesse sido privatizada, mas o governo tem encontrado algumas dificuldades operacionais, né? Mas a grande questão é assim, quando a gente está discutindo o caso da Eletrobras, a privatização ela vai gerar um ganho para a empresa em termos de eficiência, em termos de gestão, né? Mas eu acho que o governo ele precisa criar uma política mais direcionada e focada, Denise, para aquilo que a gente começou a nossa conversa, que são as fontes renováveis e as fontes de energia limpa. Por exemplo, a gente está tendo o mercado privado puxando isso, mais do que o governo, que são Exatamente. As fontes de fotovoltaica, eólica, que são fontes importantes de geração de energia limpa, que o Brasil tem um grande potencial. E aí sim a gente vai ficar nesse cenário menos dependente das termoelétricas. Eu agradeço muito o Joelson Sampaio, que é professor de Economia da FGV, especialista em infraestrutura. Joelson, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Com vocês.